Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Muito bem. Sem mais delongas, quero convidar você a abrir a sua apostila, na página número 12, e vamos orar para começar o nosso tempo nesta manhã. Deus querido, nós te louvamos, te engrandecemos por mais um dia na tua presença e mais uma vez a possibilidade de estudar a tua palavra, de aprender de ti. Pedimos, ó Deus, que em cada momento tu possas nos instruir, iluminar nossas mentes e corações para que possamos entender e já aplicar às nossas vidas. Queremos orar pelos nossos irmãos que estejam passando por alguma enfermidade, aqueles que estão trabalhando e, portanto, impedidos de estar aqui, seja guardando a cada um deles. Dá-nos uma manhã proveitosa, abençoada, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, só para pegar aqui o fio da meada, deixa eu tomar uma aguinha porque eu estou... Se você der uma olhada rapidinho na página 10, você vai ver o título maior, lá no topo dela, o mordomo fiel. Então nós já vimos o primeiro tópico debaixo desse assunto, reconhece que tudo pertence a Deus. O segundo, submete-se à autoridade. E o terceiro, busca conselhos. Agora na página número 12, nós vamos falar sobre o quarto tópico. Só para relembrar, se por acaso você está esquecendo ou não esteve aqui semana passada, o que é a expressão mordomo fiel ou mordomia bíblica? É aquele que cuida, nós cristãos, daquilo que é do nosso Deus. Partimos do princípio que tudo pertence a Ele, mas que Ele nos delega a responsabilidade de cuidar daquilo que Ele tem nos dado. Nós cuidamos para servi-lo e cuidamos também para nossa sobrevivência e tudo mais, certo? Então, diante disso, irmãos, por que é importante esse estudo? Porque nós temos um coração que é eu primeiro, eu segundo, eu terceiro, e se sobrar alguma coisa, vem eu. E assim, é importante nós olharmos para a palavra de Deus e sermos confrontados nesse sentido para questionar qual tem sido a minha interação com aquilo que Deus tem colocado ao meu dispor. Nós já temos falado também que, diante da sua soberania, muitas vezes ele dá X para um, ele dá 2X para o outro e dá 10X para um terceiro. Lembrou bem a parábola dos talentos, né? E a responsabilidade não é proporcional ou não está ligada se você tem muito ou tem pouco. É ser um bom administrador, um bom mordomo daquilo que Deus nos dá, independente das circunstâncias. Número 4. O bom mordomo, o mordomo fiel, ele age com absoluta honestidade e integridade. Nós já tínhamos avisado para que os textos fossem lidos em casa, né? As referências que estão aí embaixo da letra do número 4, mas as que estão escritas nós vamos ler. Vamos ler essa primeira referência, irmão, de Levíticos, capítulo 19. Vamos lá? Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Perceba onde que isso está. Lá na lei mosaica, na Torá, no Pentateuco. Significando, meus irmãos, que não é, de maneira nenhuma, algo que o cristianismo inventou. Faz parte de tudo aquilo que nós chamamos da moral judaico-cristã. A simples questão da responsabilidade, número 1, a propriedade do outro. Número 2, a responsabilidade com a verdade, também seria o número 3 aí, não enganar uns aos outros. Honestidade é o atributo normalmente usado para definir a integridade nas questões relacionadas a dinheiro e bens materiais. O padrão bíblico para o mordomo fiel é o de absoluta honestidade, mesmo nas pequenas coisas. Ontem eu mencionava na mensagem lá um texto que eu coloquei nas redes sociais, assim, muito tocante. Eu vou fazer um resumo do supra-sumo aqui. O camarada foi cortar a luz de uma casa bem pobre, um casebre de madeira. E aí a dona da casa, seus 3 filhos do lado, perguntou: moço, o senhor vai cortar a luz? Aí ele falou: olha, infelizmente sim, é o meu trabalho. E ele estava dizendo para si mesmo como ele odiava aquele trabalho, especialmente para as pessoas pobres.
Aí ela falou assim, tudo bem, eu estou devendo 2 papéis, né, duas contas, mas dia 9 eu recebo. Aí ele disse, mas hoje é dia 9. Aí ela, é mesmo? Tão pobrezinha que nem um calendário tem em casa. E aí, ele falou assim, se a senhora correr e pagar, e eu for avisado antes das 6, eu volto para ligar a sua luz. E ela fez assim, foi pagar, e aí antes dele ir embora, um dos filhos da moça, tinha um menino e 2 meninas, falou, moço, o senhor tem R$1? Ele olhou para aquele menino descalço, né, pobre, de maré de si, como diz na minha terra. Aí olhou a carteira dele, tinha uma nota de R$5 e deu para ele. Divida com as suas irmãs, ele falou. E foi embora. Quando deu 5h40, veio o aviso no celular dele, o programa lá, o aplicativo do trabalho, de que o pagamento da senhora tinha caído, confirmação. Aí ele correu com uma questão de honra de ligar a luz daquele casebre. Quando chegou lá, ligou a luz e lá veio o Eugênio, o menininho, Geninho. Aí chegou com uma nota de R$2. Moço, ó, obrigado, seu troco. O rapaz não entendeu a princípio, disse, troco? Não, mas eu dei para vocês tudo. Mas não era R$1 para cada um? 3 crianças, R$1 para cada um, R$3, ele deu 5. Ele foi devolver o troco de R$2 para o moço que tinha dado para ele. Ele conta essa história, meus irmãos, e ele faz o paralelo com a crise ética e moral que nós temos no nosso país. Onde não são R$2 que estão roubando. Mas, isso a gente já sabe, é só ligar o telejornal, né? Nem precisa, porque a gente já sabe que vai passar a porcariada. Mas aí vem para nós. Eu fui essa semana atrás de um documento de escola do Joshua. Era 11h10. E os funcionários saíram junto comigo. 11h10. Alguém aqui, por acaso, foi liberado 11h10 do seu trabalho? E eu fiquei pensando, e se eu tivesse vindo 11h15? 11h20? Babau, parceiro, volta no outro dia. 11h10, o pessoal estava saindo para o almoço. Graças a Deus que eu não sei se ali tem alguns que estavam saindo é evangélico. Porque o papel do cristão, meus irmãos, é ser o diferencial da sociedade. Mas o governo paga mal. Mas não sei o quê. Mas todo mundo faz. Não tem não tem racionalização. O mordomo fiel, ele vai demonstrar integridade, honestidade, inclusive no seu trabalho. Se são 20 horas o seu contrato, é 20 horas que você vai cumprir. Agora, se o seu superior disser, olha, nós vamos sair mais cedo hoje, por favor, todo mundo para fora que eu vou fechar. É outra história. Tu não vai se acorrentar a perna da mesa de trabalho. Não é esse o ponto, mas não era isso ali. Ali eram pessoas de mesma posição hierárquica ali, achando que 11h10 estava bom. E eu queria dizer, gente, que isso é um caso isolado, mas nós sabemos que não é. E muitas vezes envolve aquele que se diz cristão. Então, se nós temos, meus amados, o desejo de mudar a sociedade, ela começa a mudar em mim, naquilo que eu faço. Eu cresci em uma cultura, lá no Rio de Janeiro, que várias e várias vezes eu vi irmãos em Cristo dando a famosa cervejinha. Qual é essa cervejinha? É o cala a boca do guarda, né? Para não levar multa de... Hoje não sei quanto era naquela época, mas uma multa de R$100. Dá R$20, dá R$30 para o guarda, porque você não vai ter a multa, não vai ter os pontos na carteira, não vai ter a preocupação de até o Detran resolver... Sabe o Detran, né? Antessala do inferno. Para resolver as coisas e tudo mais. Irmãos. E aí a gente quer reclamar do cara que está em Brasília. Aí a gente quer reclamar do cara que sai no telejornal. Não tem como. Lucas 16:10. Vamos ver juntos? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Essas pessoas que você vê roubando nas denúncias e nas notícias, elas não vieram de outro planeta. Eles moravam no bairro de alguém, na cidade de alguém, é primo de alguém. Inclusive, um pastor amigo meu tem um parente
mais ou menos distante envolvido na lista da Lava Jato. Aí ele falou assim, o bandido às vezes está mais perto da gente do que a gente pensa. Já pensou? Porque ele não caiu de outro planeta, ele não brotou do chão, ele saiu de dentro da nossa sociedade. Ele um dia estava sentado numa repartição pública, numa empresa privada, numa igreja, daqui a pouco estava numa lista de denúncia dessas aí. Há alguma atitude de desonestidade que está incomodando a sua consciência? Você tem alguma atitude de desonestidade para acertar? Então, meus irmãos, qual é o grande inimigo para você conseguir fazer o que seguirá aqui? A famosa racionalização. Todo mundo faz isso. É provável, meus irmãos, que algumas dessas coisas a gente acha que não está causando mal algum. Você quer ver só? Alguns colegas falaram para mim que para resolver o problema da falta de biblioteca para alguma coisa que eles queriam fazer, a solução, hoje em dia tem PDF de tudo. Aí eu falei assim, sim, só que esses PDFs têm dono. Tem um autor, tem uma editora que comprou os direitos autorais. Você não vai acreditar que uma vez uma pessoa me disse em resposta a esse meu argumento, o versículo de graça recebeste, de graça dai. Aquilo se refere à pregação do Evangelho. Uma música, um livro, é propriedade intelectual protegido por lei. E aí o camarada queria que fizesse uma biblioteca de estudo toda baseada em pendrive, PDF de livros que estão em publicação. Se é um livro antigo, não lembra mais quantas décadas, já é domínio público, é verdade. Por exemplo, se você conseguir uma cópia original de um livro de Spurgeon, uma cópia original, uma publicação original de um livro de Spurgeon, você pode distribuir quanto você quiser, porque já é domínio público. Já tem mais de 100 anos. Mas do livro que o Renato Vargens, o Augusto Nicodemos publicou mês passado, ano passado, tem copyright, tem direitos autorais. E debaixo da ideia de que você está fazendo uma coisa boa, as pessoas estavam argumentando que está tudo bem você compartilhar isso. Aí o que acontece depois? A editora tira o livro de publicação, porque ele não está vendendo, e a gente reclama da editora. Mas nós mesmos causamos isso. As pessoas que não têm o entendimento do que está fazendo e está fazendo errado. Decida acertar, ore e haja. Número 1, arrependa-se e peça perdão ao Senhor. 2, confesse seu pecado para a pessoa que você roubou. 3, faça o possível para restituir o dono. Em passagens bíblicas que referem restituição de furtos, a instrução é que o valor restituído deve ser maior do que o valor furtado. Se é algo que você vai tratar com a pessoa em questão, eu não acredito que seja uma regra imovível, que se você prejudicou tem que devolver, tipo Zaqueu, né? 4, 5 vezes aquilo que você prejudicou. Mas o ponto é resolver a situação com a pessoa que foi lesada, prejudicada pela sua atitude. Muitas vezes, meus irmãos, não é uma pessoa. Talvez tenha alguma coisa a ver com algo governamental, né? E veja bem, eu repito, eu não gosto de impostos. Eu odio de todo o meu coração, especialmente no país onde você paga muito mais do que você deveria. Mas é lei, não tem alternativa. Não tem comprar sem nota fiscal. Não existe essa alternativa para quem quer viver uma vida íntegra. Você paga aquilo que a lei diz que você tem que pagar. Não é uma questão de se é justo ou deixa de ser justo. Uma vez que está na lei, é justo. É legal. Você pode achar até imoral, e eu concordo com você. Mas não nos dá o direito de ignorar aquela lei como se não fosse algo que valesse para nós. Para o mordomo fiel, a integridade também deve ser uma característica fundamental. Olha esse texto aqui, meus irmãos. Vamos ler juntos, Salmo 15. Está aí na apostila. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte?
aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Tem muita coisa aqui, né? O que ele está falando aqui? Ele está falando quem é que vai estar na presença de Deus. O monte do Senhor aqui era o símbolo da presença de Deus no monte em Jerusalém, onde estava o templo. Ele vai falar de honestidade, vai falar de não ser usuário, não ser alguém avarento, não usar de usura. O judeu, por exemplo, irmãos, ele era proibido. Só um minutinho, você aumentou o volume do retorno? Foi? Deu uma abafada aqui. O judeu era proibido de cobrar juros de outro judeu. Inclusive, em Esdras, tem exatamente essa crítica. Deles estarem cobrando juros dos seus irmãos mais pobres, quando o país estava tendo que ser reconstruído. Quando você olha para esse texto, meus irmãos, você não vê a solução para um monte de males na nossa sociedade? Um monte de males em nós mesmos? Pessoas que ganham muito bem, mas se corrompem porque não percebem o mal que estão fazendo aos outros, e o texto de tão antigo já previne isso daí. Algumas características de uma pessoa íntegra. Vamos lá. É honesta, é ensinável, é fiel, é autêntica, é transparente. É alguém de conduta reta. É sincera, é humilde, fala sempre a verdade, não mente, é confiável, é digna de confiança. Não engana, mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicada. Não fala mal do próximo, não dá falso testemunho, entre outros muitos. Ele não colocou aqui nem a questão dos juros aí que está nessa lista também. Ou seja, é muito mais detalhado do que o contrário, de apenas não furtar, não mentir, não enganar os outros. E esse é o tipo de conduta, meus irmãos, que Deus espera de quem o representa, administrando os seus bens. Por mais que a gente fale do cenário político e etc., nosso principal objetivo em citar isso é apenas fazer o contraste. Por quê, meus irmãos? Porque a gente vive falando mal, e não é sem justificativa, do comportamento de uma enorme gama de políticos. Quando você tem um político que não é corrupto, ele é a exceção. Esse é o nível que nós estamos no nosso país. Mas por que nós citamos isso? Porque se eu reclamo deles, por que eu não reclamo de mim? Por isso que lá em cima na nossa página, o autor está nos chamando a fazer uma análise da nossa vida. Como que eu tenho me comportado em lidar com as coisas que Deus tem me dado? Tem sido com honestidade, com transparência, com verdade? Meu procedimento espelha isso que está nessa tabela, nas características de uma pessoa íntegra? Próxima citação vem do livro de Edwin Cole, chamado Coragem. A verdade é o alicerce da integridade, e a integridade é o pilar que sustenta o caráter. A verdade é imparcial, é eterna, ela resiste ao tempo. O que ele quer dizer aqui? Se eu quero manter uma vida íntegra, eu não posso flertar com a meia-verdade, e muito menos com a mentira. Porque geralmente, meus irmãos, eu vou ter que usar outra meia-verdade, outra mentira, para encobrir aquela que eu já falei antes. Aí a minha integridade já... E esse tal desse pilar que está aqui já caiu há muito tempo. É uma sequência de dominós, por assim dizer. Que cada vez que eu vou abrindo uma brecha, eu vou ter que incluir outra brecha para cobrir aquela primeira. Mais uma mentira para cobrir a anterior. E assim vai. O caráter é muito importante porque não pode ser totalmente avaliado. Se for deficiente, porém,
falhará no momento que mais precisamos dele. É quase impossível ajudar um caráter mal formado. Poucas pessoas mudam de caráter após tornarem-se adultas. Isso são referências a outras páginas da mesma obra. O caráter puro é transparente. A obediência constrói o caráter. A confissão clareia e limpa o nosso caráter. Eu queria chamar a atenção dessas duas citações da página 49 e 50. A obediência constrói o caráter como? Repetindo, irmãos, o agir correto. Eu vou treinando a mim mesmo a fazer o certo quando tiver um desafio maior. É a ideia do músculo na musculação que levantava 1 quilo antes de levantar 10. Mas à medida que eu vou levantando 1, ou 2, ou 3, ou 4, 5, 9, o 10º vai chegar e o desafio vai ser menor, porque eu estou sendo o quê? Treinado na obediência. Segunda citação. A confissão clareia e limpa o nosso caráter. Ou seja, errei. Eu vou admitir o meu erro e não escondê-lo. Esconder o erro para Davi foi a sua ruína. Mascarar o seu erro para Saul foi também a ruína dele. Por outro lado, mais adiante, diferente de Saul, quando Davi admite o seu erro, aquilo começa a limpar e a clarear a sua vida, e aí o resto da história dele é praticamente transformada, modificada por aquela admissão, aquela confissão de culpa. Tem um ditado popular que diz que a confissão faz bem à alma. Eu acho que está certo o ditado. Realmente faz bem. O contrário é um autoenvenenamento. Certo? Quer falar, João Vitor? Leva o microfone para ele lá enquanto eu continuo aqui rapidinho. Terminando as citações, João. As grandes qualidades na vida estão envolvidas no caráter de uma pessoa, tais como sabedoria, integridade, honestidade, lealdade, fé, perdão e amor. Finalmente, o caráter determina como uma pessoa usa sua inteligência. Na verdade, essas são citações de Fred Smith no livro O Impacto da Liderança com Integridade. Diga, João. Eu queria fazer essa pergunta para o senhor relacionada porque é amparado pela lei hoje em dia o casamento homossexual, né? E eu queria lhe perguntar se, no caso, eu fosse um diretor de algum orfanato, né, e onde homossexuais quisessem adotar uma criança, ou se eu fosse uma pessoa que fizesse casamentos e festas, né, assim, organizador de casamentos e festas, se eu poderia, porque é amparado pela lei, eu poderia ceder as crianças para serem adotadas ou fazer uma festa de um casamento homossexual. São situações diferentes. Se você é administrador de um orfanato público, você não tem escolha, porque você está debaixo de uma lei que rege aquela organização pública, certo? Então você está lá numa casa-lar, então você vai fazer o que a lei diz. Ou você pode se negar e pedir demissão, é a sua alternativa. Se o orfanato é privado, ele está debaixo das regras internas desse orfanato. Os dois camaradas podem até entrar na justiça, e aí vai depender da interpretação do juiz, certo? É complicado. Mesma coisa a sua empresa que organiza festas, tá? Agora, o problema é que, aqui os formandos em direito sabem muito bem, cabeça de juiz é terra de ninguém. Nos Estados Unidos, já contei essa história para vocês, né? Os dois irmãos nossos, tinham uma confeitaria. E aí chegaram lá, né, a dupla, não é casal, a dupla chegou lá, querendo que eles fizessem o bolo de casamento deles, e eles, numa boa, explicaram, olha, a gente não tem nada contra vocês, certo? Desejamos o melhor para vocês, mas nós temos a nossa convicção cristã, e nós não podemos, em sã consciência, fazer um bolo e colocar 2 bonequinhos ali em cima, 2 homenzinhos, 2 noivinhos ali em cima. Isso vai contra a nossa fé. Mas tem aqui, ó, fulano, aqui na outra avenida, também é confeitaria. Aqui, ó, amigo nosso do mesmo ramo pode lhe atender. Eles entraram na justiça, só servia aquela confeitaria. Que, inclusive, é um dos grandes problemas do movimento gaysista, né, do LGBT. Ele não quer direitos, ele quer o direito que ele quiser. Ele tem os seus direitos que estão assegurados na lei. Ele podia ir em outra confeitaria. E os nossos irmãos perderam a confeitaria por causa do processo que foi movido contra eles. Eles tiveram que fechar porque não iam obedecer.
Tá complicado, né? Então, são situações diferentes que a pessoa vai ter que perceber diante da lei, né, o que ela vai ter que fazer. O exemplo da questão do orfanato público. Nos Estados Unidos, um irmão em Cristo, escrivão, né, juiz de paz, alguma coisa assim, ele já estava com o tempo determinado, ele pediu aposentadoria porque eu não sei quem era o superior dele nesse caso lá, tinha determinado que ele tinha que realizar os casamentos homossexuais que estavam chegando à sua comarca, ao seu cartório, ou sei lá o que é lá nos Estados Unidos. Aí ele falou assim, ok, então estou entregando a minha carta de pedido de aposentadoria. Então ele fazia o que fazia, porque gostava, não precisava mais, já tinha direito à aposentadoria, né? Era o único da cidade, diga-se de passagem, a cidade ficou sem juiz de paz, por causa da exigência da instância superior dele que ele realizasse. Tá vendo só? Aí é uma questão de obediência. O que ele ia fazer? Ele decidiu simplesmente não concordar com aquilo. Só uma ressalva sobre a questão aí da empresa privada. O que eu não concordo é uma atitude agressiva. Deixar isso bem claro. Né? Há uma distância enorme em você manifestar suas convicções, em você ser agressivo com as pessoas, inclusive manchando as suas próprias convicções com aquela atitude. Inclusive os irmãos que eu mencionei nos Estados Unidos da confeitaria, em todo o processo foram extremamente graciosos, né? Otimistas e positivos, e deixaram um ótimo testemunho. Diga, mais Thiago. Uma consideração que quando a gente assiste séries e filmes, né, principalmente vindo dos Estados Unidos, a gente encontra assim, mesmo quando a temática é mentira, verdade, honestidade, eles fazem uma diferenciação entre uma mentira do bem e uma mentira do mal, vamos dizer assim, que em determinada situação, se for para ajudar ou beneficiar alguém, ou para a sua felicidade, está valendo a mentira, mas se for alguma coisa que você tenha desejo de vingança ou um sentimento negativo, então é uma mentira do mal e não deve ser feito. Como se esse conceito fosse... E aí é meio velado isso, e às vezes a gente acaba absorvendo esse tipo de conceito. Eu estou entendendo o que você está falando e concordo plenamente, né? Você precisa ter um filtro para entender o que está acontecendo ali naquela dinâmica. Mas quer ver um paralelo um tanto quanto diferente de mentira justificável? Você tem 18 judeus no seu porão na Segunda Guerra Mundial. Você fala a verdade ou fala mentira? Então, eu vou falar uma heresiazinha aqui, meus irmãos. Seguinte, se for para escolher entre o pecado de condenar 20 pessoas à morte e contar uma pequena mentira, aí eu mentiria. Como inclusive diversos irmãos em Cristo nossos mentiram na Segunda Guerra Mundial. Tem um filme maravilhoso, você precisa assistir esse filme. Como é que é em português? O Zoológico da Polônia, eu acho. O Zoológico de Varsóvia. Em inglês, o título é A Esposa do Cuidador do Zoológico, The Zookeeper's Wife, que é o Zoológico de Varsóvia, que foi, infelizmente, parcialmente destruído na Segunda Guerra Mundial, e estava perto do gueto, né, onde estavam colocando os judeus. E eles abrigam ali os judeus, e os nazistas já tinham tomado conta do zoológico, inclusive matado vários animais quando chegou o inverno, uma coisa terrível também. Mas o filme é belíssimo, e é isso daí, tu vai falar o quê? Chega lá o oficial da SS, você tem judeus aqui? Como cristão não posso mentir, tenho só 18. Faz sentido. Eu sei que não é isso que você está falando, mas há situações em que você tem que perceber que a mentira é para preservar um bem muito maior, que é a vida. E eu tenho certeza absoluta que não é nada disso que a gente esteve tratando até agora, sobre Brasília, sobre o nosso dia a dia. Não, eu saí às 11h10 do trabalho mais cedo para preservar a vida. Não tem vida nenhuma, não. O cara é preguiçoso mesmo, né? Desonesto com o seu trabalho. Então são coisas distintas. Eu só quis destacar isso para não parecer que eu estou passando para os irmãos uma regra feita de mármore, certo? Onde você não pode, de maneira nenhuma, ter uma certa interpretação com a realidade da vida. Agora, sejamos convenientes, né, irmãos?
a probabilidade de você estar numa questão de vida ou morte é bem pequena, né? Talvez alguns dos queridos aqui das forças policiais estão dando uma batida e tal. Bate na porta lá, né? Quem é? Aí você, é a polícia. Não, quem é? Serviço de quarto. Vai dizer o quê? A polícia leva a bala lá do outro lado da porta. Então, tirando essas exceções, né, não vai correr risco, né, Max? Lá na aula de educação física, de vida e morte, vai, não? Máximo uma bolada, não é isso? Tem uns pais violentos lá, né? Tá? Pois é. Mas vamos entender o ponto aqui, né? Vamos ler esse texto, irmãos, que está nessa caixinha aí negrita, Provérbios 28, 18. Vamos lá? Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente, cairá. Mais texto, Provérbios 15, 27. O avarento, o que é ávido por lucro desonesto, põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Ai, ai, ai. Está vendo a vergonha absoluta das famílias desse pessoal? É incrível, meus irmãos, alguém que submete a sua família a passar um vexame de passar, às vezes, em rede nacional, se expor dessa maneira. Jó 1:1, vamos lá? Na terra, aliás, desculpe, eu pulei o Provérbios 20, vamos voltar aí, Provérbios 26 e 7. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, quem poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos, em contraste dos filhos lá do capítulo 15, mais acima. Jó 1:1, vamos lá? Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ou se desviava do mal, como diz a versão antiga. Leia a seguinte frase. Na cidade de Tararã vivia uma pessoa chamada Tararã. Era uma pessoa íntegra e justa. Temia Deus, evitava fazer o mal. Olha o que ele quer que você faça. Se você preencher as lacunas dessa frase com a sua cidade, com o seu nome, respectivamente, a frase seria verdadeira? Você entendeu? Na cidade de Boa Vista, vivia uma pessoa chamada Joversi. Não é para você preencher com o meu nome, é para preencher com o seu nome. Boa Vista aí estamos todo mundo junto, mas na segunda é o seu nomezinho, tá? Me inclua fora disso aí. Deixa eu aqui comigo. Era uma pessoa íntegra e justa, temia Deus e evitava fazer o mal. Eu gostei muito desse exercício, meus irmãos, porque demonstra como que nós precisamos personalizar os ensinos da palavra de Deus. A nossa tendência é ler assim. Na cidade de Boa Vista vivia uma pessoa chamada Cédric. Era uma pessoa íntegra, justa, sei umas coisinhas dele aqui, temia Deus, evitar fazer mais ou menos. Aplicar na vida do outro é fácil. O negócio é aplicar na minha. Porque essa é a nossa tendência, irmãos, quando nós olhamos o mal ao nosso redor. É qualificar-nos pelo padrão ruim. E esse não é o método correto. Nós nos qualificamos pelo padrão de Deus. E não, todo mundo aqui na minha repartição faz o errado, eu estou fazendo só o meio errado. Então, nossa, eu sou muito bom. Não. Porque se você pegar um copo de água e eu colocar ali naquele copo de água 3 gotinhas da minha fossa cética, você toma água ou não? Não, né? Precisa eu colocar metade da água pura e metade da fossa? Não. Se eu te disser que eu botei 3 gotinhas, você já não toma. Então nós precisamos, irmãos, ser um tanto mais rígidos com o nosso próprio procedimento, em lugar de ficar comparando com o procedimento menos pior, digamos assim, dos outros. Então, terminando essa página número 12, este é o ponto. Honestidade e integridade são questões, irmãos, absolutas para nós. Parênteses final. Cada um de nós, irmãos, vamos ter lutas em uma área ou outra nisso aqui. Agora, é importantíssimo, especialmente para os mais jovens,
especialmente também para nós que temos pais e observemos a vida dos nossos filhos, é perceber se há na vida deles um padrão de falsidade. Por exemplo, se seu filho fez alguma coisa errada e você o confronta e ele mente para encobrir aquilo que fez de errado, essa mentira, irmãos, é muito mais grave do que o erro. O erro, por exemplo, às vezes pode ter sido uma coisa impensada, de cabeça quente na hora. Entendeu? É pequenininho, tá brincando ali com os amiguinhos. Aí, um empurrou, outro fez, não sei. Ontem eu vi um vídeo de 2 bebezinhos que mal conseguiam andar, estavam segurando num carrinho de empurrar, um brigando com o outro. Falei, gente, a natureza pecaminosa vai desde a fralda. Olha só, depravação total em andamento. Então, um empurra o outro, aí você chega pro seu filho, você empurrou o Joãozinho? Não! Esse não é muito mais grave do que aquele que ele fez porque ele estava de cabeça quente. Se é que uma criança de 2, 3 anos possa ter o luxo de ter cabeça quente, mas você entendeu, né? No afã ali de brincar ou disputar pelo brinquedo, ele empurrou, você também tem que ensiná-lo que não se resolve as coisas assim, mas a mentira me preocupa mais. Viu, Amanda e Diego? Estão gerando pecador, vai se preparando, porque não tem jeito não. Assim é, meus irmãos, porque quando a mentira é usada para nos proteger do castigo, ela se torna uma ferramenta na nossa vida. E é muito preocupante isso. Antes de passarmos para o 5º ponto, alguma outra consideração, pergunta? Não? Ok. Nosso 5º ponto é que o mordomo fiel trabalha diligentemente. Aí você tem uma carqueirada de textos bíblicos para embasar que o trabalho não é opcional. Eu poderia citar um texto em particular, que a gente, aliás, já está aqui no nosso contexto, eu tinha esquecido. A Bíblia instrui, aliás, começamos com Provérbios 12, 24. Vamos juntos, irmãos? As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. A Bíblia instrui exaustivamente que devemos trabalhar arduamente e com diligência e condena a preguiça. A ociosidade também é vetada. Agora olha o texto, irmão, 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12. Juntos. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus que trabalhem tranquilamente e comam do próprio pão, ou do seu próprio pão. Você lembra o que estava acontecendo lá, irmãos? Alguns irmãos falaram que Jesus já tinha voltado. Ou então que era tão breve a volta de Jesus, que ficar gastando tempo com as coisas desse mundo era perda de tempo. Mas comer o pão de quem estava gastando o seu tempo com as coisas desse mundo, eles queriam. Né? A fome batia, dispensa vazia. Vou lá na casa do James. Dia seguinte, vou lá na casa do Jean. Dia seguinte, vou lá na casa do Henrique. Aí isso chegava no ouvido dos presbíteros da igreja, líderes da igreja. Eu disse, pastor, tem um irmãozinho que só aparece para orar meio-dia lá em casa, fazer visita. Na hora da janta, ele vem lá para perguntar como nós estamos. Assim. E outros irmãos têm comentado a mesma coisa. Esse irmão está desempregado, pastor? Alguma coisa que a gente possa ajudar? Pastor, vai averiguar e descobre essa nova doutrina aí. Esse irmão, não parece absurdo, mas você vê. Pegou nos dias dos Tessalonicenses. O que isso tem a ver conosco? Porque eu tenho certeza que ninguém está abandonando emprego por causa da volta de Jesus. Tem a ver com mais apenas do que está trabalhando, mas está trabalhando fazendo exatamente aquilo pelo qual você foi contratado para fazer. O pessoal reclama muito, irmãos, eu não sei se é uma coisa verdadeira ou é um pouco de preconceito com a cidade, que tem muita gente que quer emprego, mas não quer trabalhar. Entendeu? Ele quer a carteira assinada, quer estar lá, mas quando está efetivado, ele arrasta o pé, faz corpo mole e tal. E vários empresários, que eu trabalhava dando consultoria e assessoria informática a esses empresários, reclamavam disso. É difícil encontrar mão de obra. E eu não sei, de novo, até que ponto isso é verdade, até que ponto é um pouco de exagero ou preconceito,
ou qualquer coisa assim. Mas isso seria realmente uma manifestação de alguém que não trabalha de maneira diligente. Lembra que nós falamos semana passada? Saiu o edital do concurso. Você leu o edital, né? Edital, uma vaga lá no Monte Roraima para viver sozinho e trabalhar 40 horas por dia, tal. Você quer viver no Monte Roraima? Não. Você quer trabalhar 40 horas? Não. Você quer morar sozinho? Não. Então não faça o bendito do concurso. Esquece o concurso. Passou lá, tá, há vagas na empresa privada. Aí você chega lá, se candidata e pergunta, o que inclui a função? Não, a função é que você vai ter que andar 10 horas por dia de cabeça para baixo, plantando bananeira. As outras 10 horas é no pé, outras 10 horas no outro pé. As últimas 10 horas você pode usar os 2 pés e não é plantando bananeira, mas é pulando. Você quer fazer isso? Não. Então não se candidata para a bendita da vaga. Irmãos, é simples assim. É desonestidade você querer um trabalho que você não está disposto a executar. E como cristãos, é inadmissível que isso seja algo que passe na nossa cabeça. E queridos, eu não estou tirando esse exemplo do nada, não. Eu estou em Boa Vista há 20 anos. E o que eu já vi de gente que fez as reclamações que estão pertinentes a esse exemplo, trabalhar diligentemente é fazer exatamente aquilo que eu me propus a fazer, pelo tanto que me foi oferecido, pelo tempo com o qual me comprometi. Pastor, mas eu tenho que me acomodar com aquilo lá? Não. Você pode pedir demissão, você pode fazer outro concurso, você pode se candidatar a vaga em outro emprego, né? Mas enquanto ali estiver, no tom e no ritmo que assobiarem, você dança. Faz aquilo que foi atribuído a você a fazer. Eu me lembro, meus irmãos, que eu trabalhei prestando serviço para a Unimed durante 4 anos e 11 meses. Aquele hospital que vocês têm na Glac de Paiva, não que tem hoje, né, mas toda a fiação de informática na época da inauguração, fui eu que fiz. Eu e um ajudante, só. E aí nós descobrimos que a bendita da arquiteta projetou um prédio para o século anterior. Esqueceu que existem computadores. E não fez a tubulação de informática. Nós tivemos que dar um jeito, que improvisar. E para improvisar eu tinha que jogar tudo para a laje superior e depois descer em cada departamento. Teve um lugar que eu tive que entrar, que era isso aqui, ó. O pico, ou a ponta assim do telhado. Isso aqui. Eu não servi ao exército, mas tive que fazer aqueles exercícios de arrastamento ali, brabo. Para poder chegar até a ponta e passar lá 20, 30, 40 cabos para distribuir nos departamentos. E aí o meu ajudante, que de maneira nenhuma era um menino preguiçoso, um menino muito valioso, irmão em Cristo também, falava assim, engraçado que não era gente para estar fazendo isso. E realmente não era. Meu trabalho é de informática, não é de passar cabo. Muito menos situação dessa. Aí eu falei, pois é, Jailson, mas provavelmente você precisa, porque eu preciso também. Então, meu amigo, bora, você fez exército, eu não fiz, me ensina como arrastar aqui e bora. Um sol, um calor, a laje pegando fogo, e a gente fazendo o que tínhamos que fazer, porque a tarefa tinha sido dada e a tarefa tinha que ser cumprida. Você perguntar para mim, pastor, você estava feliz? Estava feliz da vida. Claro que não. Você está fazendo um trabalho exaustivo, fazendo um trabalho num ambiente extremamente quente, e por causa da incompetência de uma arquiteta, mas é isso que você tem que fazer quando você está dentro daquele trabalho. Não tem alternativa. Colossenses 3, 23 e 24. Vamos juntos, irmãos? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23, 24. Segundo esses versículos, como você deve realizar o seu trabalho? Quem é
o seu verdadeiro patrão? Como nós falamos na semana passada, irmãos, aquele irmão querido que compartilhou o quarto comigo me deu a melhor resposta quando eu perguntei quem foi que lhe demitiu. E a resposta dele foi Deus. Ele é o nosso verdadeiro patrão, nosso verdadeiro empregador. Textos que estão aí que nós deveríamos já ter lido antes. Quem está controlando a sua promoção no trabalho? Quem poderia lhe conceder uma função ou trabalho mais rentável? É necessário falar mal de um chefe ou colega de trabalho ou menosprezar o trabalho de alguém para ocupar a sua posição ou ganhar um aumento? É claro, meus irmãos, que as respostas a essas perguntas são óbvias. Não precisa nem nós ficarmos aqui elaborando enormes respostas. E ele continua: como tem sido a sua atitude no trabalho? Você frequentemente murmura diante das tarefas que precisa realizar? Você reclama do seu salário ou das suas condições de trabalho? Você tem se comportado no trabalho de modo exemplar ou da mesma maneira como qualquer outro trabalhador? Isso é interessante, meus irmãos, porque um dos debates que nós temos tido no meio pastoral é que uma das causas de nós termos de alguns ministérios que estão fora do foco daquilo que a palavra de Deus coloca para o ministério pastoral, uma das razões é porque eles cansaram de fazer aquilo que eles tinham que fazer. Um colega me falou de uma mensagem de um pastor batista numa igreja batista que aconteceu ontem à noite. E aí ele falou assim: olha, leu o texto, até fez algumas conexões interessantes, mas basicamente ele falou de bênção, de vitória, e abandonou o texto e era só o pretexto para o que ele estava falando ali. E a mensagem foi praticamente neopentecostal. Eu estava mostrando a mensagem para Leila, para minha esposa, e ela falou o correto. Parece que tem alguns pastores que têm preguiça de estudar. Irmãos, o texto que ele usou, que eu não vou mencionar aqui, não é meu objetivo falar, apontar a atenção de vocês para ninguém especificamente, mas o texto que ele usou é um texto belíssimo. Como diz o pastor Flávio Azevedo, amigo meu lá de São José dos Campos, prega fácil. Prega fácil o texto, você pega, irmãos, você se delicia em expor um texto daquele e o camarada desperdiça falando de o que não está no texto. Isso não seria o caso exatamente, irmãos, de alguém que assumiu uma profissão, perdão o uso da palavra, mas não quer executar aquilo que inclui na profissão? Jovem, rapaz, hoje, se você almeja o ministério pastoral e não gosta de estudar, vai vender banana, vai fazer outra coisa, faz um concurso, mas não vai ser pastor. Exatamente você querer viver fora da descrição do trabalho que você está fazendo. É tipo, eu quero ser missionário indígena, mas não gosto muito de interior, não. Pode, André? Pode não, né? Não dá, irmãos. Faz parte daquilo que você está fazendo no ministério também. Então, como você vê, aquilo que nós estamos estudando não é algo tão alheio àqueles que estão, como a gente pode dizer, né, de tempo integral ou no ministério, qualquer coisa assim. Faz parte, existem atribuições daquele trabalho. Atribuições daquele ministério. Não precisamos nem tratá-lo de maneira como uma profissão. Entre muitos exemplos na Bíblia de pessoas que foram íntegras e sempre fizeram com diligência e esmero o seu trabalho e, por isso, realmente fizeram diferença e causaram impacto entre as pessoas com as quais conviveram, veja um pouco da vida de Daniel. Nós já destacamos um pouco sobre ele em outra aula, mas Daniel 6, capítulo 5, não vamos ler esse texto, irmãos. Eu quero só destacar o que está sublinhado lá na terceira, antepenúltima linha. Daniel era fiel, não era desonesto, nem negligente. O que acontece com Daniel, irmãos? Ele sobe, e detalhe, ele era estrangeiro, ele era dos cativos de Judá. Ele sobe no governo da Babilônia e depois permanece no governo da Medo-Pérsia. Tamanha a excelência do comportamento dele. E aqui, irmãos, eu quero fazer um parênteses também, que
Não apenas você deve fazer o seu trabalho com diligência, mas você deve se aprimorar no seu trabalho. Sai um curso, vai fazer. Você pode até dizer assim, pastor, mas esse curso aí não aumenta o meu salário, não. Pois o meu mestrado também não aumentou em nada o meu salário. Meu curso de especialização em pregação expositiva não melhorou em nada o meu salário. A ideia é se aprimorar para fazer aquilo que você se propôs a fazer. No caso de Daniel, meus irmãos, havia ali todo um contexto em que Deus estava agindo soberanamente na vida dele, sobrenaturalmente também, mas não é o ponto. O ponto é que ele foi melhorando e se esmerando, e assim Deus foi honrando o trabalho que ele estava fazendo ao ponto dele se tornar praticamente o segundo em comando no império. Vejam nos versículos seguintes, Daniel 6, especialmente 25 a 28, o que aconteceu por causa da integridade de Daniel e por sua diligência no trabalho. Veja também o exemplo de José. Tudo isso, irmãos, eu espero que você já tenha lido em casa. Eu já passei por isso aqui na nossa apostila há algum tempo, mas eu tenho certeza que você vai lembrar o que acontece com José também. Ele se torna o vice-faraó, por assim dizer. Ele é judeu, ele é hebreu, e se torna o vice-faraó. Veja bem, meus irmãos, isso não significa, e eu não estou dizendo isso, que Deus tem um propósito de vitória, de bênção e prosperidade na sua vida, tá? É possível que você vá passar a vida inteira como pedreiro e nunca vai ser mestre de obra. Ok? É possível que você vá passar a vida inteira como professor, nunca vai ser diretor, muito menos secretário de educação. É possível. Mas o contrário também não é possível. Você já pensou, meus irmãos, se nós tivéssemos pelo menos 3 cristãos de verdade no STF? Você já pensou? Mas cristãos de verdade. De verdade verdadeira. Você está entendendo o que eu estou falando? Verdade verdadeira, veríssima. Aquele cara que conhece as escrituras, que conhece de verdade o seu trabalho, que sabe realmente o que é certo e o que é errado, que não contemporiza, que não se vende. Teria ou não teria um cenário bem diferente do que nós estamos vivendo hoje? Podia, inclusive, esses 3, vez após vez, ser voto vencido. Mas incomoda, irmãos, a presença do correto. Incomoda a presença daquele que não se vende, daquele que não se corrompe. E nós precisamos, sim, de homens de bem, de homens corretos nos postos mais importantes em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você já pensou? Já pensou? Para pensar, irmãos, se o dono ou CEO, ou quem quer que tome realmente a decisão, só na Odebrecht e na JBS, fossem cristãos de verdade? Você já parou para pensar que metade dessa sujeirada que a gente está vendo aí nós não teríamos visto? De novo, eu estou falando de cristãos de verdade, verdadeiros, veríssimo, tá? Não é o cristão do dinheiro na cueca, não. Como aquele deputado lá, evangélico. Causa ou não causa um impacto? Então, precisa do microfone, irmão, só senão não fica na gravação. Chega aí rapidinho. Não esquece não, tá chegando aí de Sedex. Então, irmãos, quando nós nos esmeramos e Deus nos coloca em outro lugar na sua soberana vontade, é porque Ele quer nos usar para causar algum impacto, não é apenas para aumentar o seu contra-cheque. Diga, minha irmã. Uma vez eu estava no trabalho, e eu não me lembro exatamente o que eu estava falando, mas eu estava falando sobre a questão da honestidade, né? De ser cristão e tudo mais. E aí, essa mulher, que ela é simpatizante do evangelho, aquela que respeita todas as religiões, ela virou-se para mim e disse uma verdade. Ela falou, não precisa ser cristão para saber que a gente tem que ter valores morais e que a gente tem que obedecer. Essas são regras que são impostas pela sociedade. Nesse tempo, quando ela falou isso, eu me calei. Posteriormente, o senhor passou um vídeo, faz muito tempo isso, que ele dizia o seguinte,
que realmente você aprende na sociedade valores morais, mas a sua moralidade diante da sociedade, ela cai com muita facilidade. E a sua moralidade diante do Senhor, de Cristo, tem um padrão e uma diferença maior. Ou seja, você tem mais temor ao Senhor, ou pelo menos deveria ter, do que aos padrões morais impostos pela sociedade. Eu não tive essa resposta na hora para ela, mas isso ficou gravado na minha mente. Outro fato é que esses padrões que ela mencionou com tanto orgulho vieram exatamente da moralidade cristã, judaico-cristã. Não veio de outro lugar. O imperador romano tinha que ficar olhando por cima do ombro o tempo todo, porque daqui a pouco alguém matava para ocupar o lugar dele. Roma ruiu porque não possuía exatamente os valores que nós estamos falando aqui. É claro que a sociedade tem até determinado nível, mas uma sociedade largada ao coração humano, a tendência é a entropia, é a piora. A tendência é que vai deteriorando aquilo que está acontecendo. É aquilo que eu já falei várias vezes, irmãos. Toda vez que você vê uma série, um filme apocalíptico, é cada um por si, e é só cada um por si, não tem um Deus por todos, não. É matar e morrer, não é verdade? Pode pegar a série, o filme. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Porque se a sociedade, se o homem fosse essa bondade toda, tá o caos, tá aqui a guerra nuclear, tá o apocalipse zumbi, vamos se unir. Não, tá todo mundo esperando a próxima temporada lá da série de zumbi para saber se aquele camarada que matou todo mundo vai morrer, não sei o quê, se as pessoas vão se unir, se o núcleo dele vai acabar. Tem os zumbis lá fora e os humanos estão se matando, porque vão se matar. Tem pouca comida, tem até pouca pasta de dente. E aí eles vão, infelizmente, ter a manifestação da sua natureza pecaminosa, da sua maldade, e vai acontecer ali. Gente, durante as guerras mundiais, se você encontrar alguns documentários, você não tinha que temer só os nazistas, não. Você tinha que temer os seus compatriotas. Mulheres, às vezes, que eram encontradas sozinhas em casas que foram bombardeadas, coisas assim, eram estupradas pelos seus vizinhos. Você está em guerra. Bora ajudar aqui o vizinho. Bora. Não, você tinha que temer o seu próprio compatriota que devia estar do seu lado. Aí a pessoa vai dizer que o ser humano é bonzinho. É muito bonzinho. A história atesta isso daí, né? Então, é claro que a sua colega vem de uma cosmovisão ilusória, que não tem elo com a realidade. Você acha que uma pessoa que não é honesta e não trabalha diligentemente poderia esperar bênçãos de Deus sobre a sua vida financeira? Texto de Efésios 4:28. Olha lá, irmãos. O que furtava, não furte mais. Vamos juntos? Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Pessoas desonestas enriquecem com absoluta certeza. Que nós estamos falando, na verdade, que pessoas desonestas não são abençoadas. São coisas diferentes, certo? Então, se eu estou trabalhando e pertenço ao Senhor, sou um cristão, estou trabalhando, me esforçando, Deus, em sua soberania, vai dar ou não o tanto ou menos tanto que Ele deseja abençoar a nossa vida. Agora, de uma maneira, irmãos, que não tem como negar, isso está ligado sim às escolhas e a dedicação que eu tenho em determinado trabalho. Deixa eu exemplificar dessa maneira. É impossível que Deus tenha um propósito de estabilidade financeira ou de prosperidade para alguém preguiçoso ou acomodado, ok? Não faz sentido com a natureza de Deus. Agora, ser dedicado, trabalhador, também não significa que Deus deseja que esta pessoa seja rica ou próspera. Mas é mais provável, pela lógica, que Deus vai usar ou abençoar essa pessoa do que aquele. É uma simples questão de lógica. E dentro dessa lógica está a nossa obrigação de sermos exemplos
daquilo que o Senhor Jesus deixou aqui para nós. Você tem sido, portanto, um trabalhador fiel, íntegro e diligente? A nossa sociedade precisa urgentemente de trabalhadores como José e Daniel. Que tal você? Sobre descanso, veja Êxodo 34, 21 e Salmo 27, 2, Eclesiastes 5, 12. E aí vem a pergunta: você descansa o suficiente? Faz sentido para você continuamente trabalhar em excesso, principalmente se for com a motivação errada? Até fazer aqui, meus irmãos, uma ponte com o mandamento do sábado. O que é o princípio do mandamento do sábado? É o princípio do descanso semanal. Ok? Não existe nada mágico no sábado. Não existe nada sagrado no sábado. Até porque, se cai o plantão da bombeira, do policial civil, do policial militar, do médico, você tem que trabalhar. Não existe lógica para o cristão dizer eu não posso trabalhar no sábado. Porque você vai trabalhar no sábado, aí você vai folgar provavelmente domingo, segunda talvez, ou até terça. Porque é isso que a lei determina. O que não pode acontecer foi, por exemplo, o que eu falei até comentei, né, com o irmão em Cristo, que eu peguei o Uber dele. Ele falou que ele trabalhava de plantão, né, 24 por 72. E aí depois ele pegava e trabalhava todas as outras 72 horas, porque ele estava construindo na casa dele. Eu falei assim, mas direto? Não, dá uma paradinha para dormir, depois pego a pista. Eu falei, mano, tem dois perigos aí. Número um é você, daqui a pouco, entrar numa estafa, sucumbir e não aguentar o que você está fazendo. Número dois, biblicamente você precisa parar algum momento da sua semana. Você precisa estar com a sua família. Você ainda não casou? Você tem seus pais. Você precisa cuidar, né, do tempo que você vai dar para o Senhor. Se por acaso sua folga está caindo no domingo, o lugar que você devia estar não era atrás do volante de um Uber. Era congregando com seus irmãos. Acho que o irmão está certo, ele aceitou ali a administração e a gente seguiu o caminho e me deixou onde eu tinha que deixar. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós precisamos encontrar na nossa semana o momento do descanso. Para você, automaticamente já é o domingo? Ok. É o tempo de servir a Deus, o tempo de estar com os amigos, com os irmãos. O trabalho não pode nos consumir. Eu me lembro que uma época da minha vida, bem no comecinho, né? O Azaf não tinha nem nascido, porque o quarto que ele iria ser o quarto dele. Eu me lembro de estar trabalhando dentro desse quarto, ainda antes da gente reformar. 2 da manhã, a Leila levanta e pergunta, o que você está fazendo? Eu estava montando o computador. Isso é 1996 para 97. 2 da manhã, montando o computador. E aí eu percebi, meus irmãos, aos poucos, que alguma coisa estava errada na minha escala de valores. Eu estou recém-casado, estou dormindo. Eu estou 2 da manhã acordado, montando o computador, porque alguém exigiu que precisava, na manhã seguinte, bem cedo, aquele equipamento. Mais adiante eu percebi que, apesar de ter melhorado, eu ainda estava errado. Chegava em casa às 7, às vezes 7h30, 8 horas, atendendo cliente. E eu não me lembro exatamente qual foi o ano, mas Deus me convenceu do meu erro e eu bati o martelo. 6 horas, eu estou voltando para casa. Porque diferente dos irmãos, eu era autônomo. E eu fazia o meu horário. E aí que estava o meu perigo, aí que estava o meu erro. Eu não tinha horário. Camarada ligava, a emergência, lá estava eu. E assim eu cometi diversos erros nessa área também. O que acontece, irmãos, quando nós não respeitamos um princípio bíblico que é de descanso? O seu corpo vai reclamar. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, mesmo dentro do horário normal do meu trabalho, o meu corpo já está reclamando. Então está na hora de você procurar outro trabalho. Não de negligenciar o seu. Ali você tem um compromisso. Irmãos, há uma indústria hoje, tá, que não é uma indireta para ninguém, que eu não sei da sua vida. Há uma indústria hoje de falsos atestados médicos que é
incrível. Sabe por que eu sei disso? Porque uma pesquisa apontou que o índice de afastamento por problema de saúde, atestado médico numa empresa pública é 5 vezes maior do que numa empresa privada. Interessante, né? O que será que está por trás disso? Deu piti, atestado médico. Mas não vai escrever piti, né? Tem que escrever outra coisa lá no atestado. Eu não me lembro do meu pai trabalhando, nunca foi funcionário público, não me lembro do meu pai nunca usar um atestado médico. Não me lembro, sinceramente. Se usou, passou batido. Faça sol, faça chuva, estava lá trabalhando. Primeiro como empregado, depois como autônomo, depois como lojista, como empresário, estava lá trabalhando. Inclusive, uma vez ele até falou, quando alguém mandou um recado que estava doente, ele falou assim, deve estar doente mesmo, porque é incrível ter necessidade de faltar um trabalho que ele precisa, porque eu nunca falto. Será, meus irmãos, que nós estamos entrando na onda da nossa sociedade? Será que nós estamos entrando na cultura da nossa sociedade como cristãos? Queria ver se a sua colega, se ela já não usou desse mesmo artifício um dia, né? Deu uma espirradinha, ó, um atestado aí. 3 dias em casa. Não estou me referindo, irmãos, quando a gente está realmente doente, não é isso. Mas eu tenho certeza que você conhece vários e vários casos similares. O que, obviamente, não passa no critério de alguém que é um mordomo fiel e trabalha de forma diligente. Alertas sobre entretenimento. Olha lá. O entretenimento, especialmente cinema e filmes, música, televisão, jogos de videogame, internet, é atualmente o principal meio pelo qual tentam inculcar intencionalmente as filosofias deste mundo nas pessoas. Portanto, é necessário extremo cuidado ao se expor a isso para não ser influenciado pelos valores mundanos transmitidos nesses meios. O que ele está falando? Jogue sua televisão fora? Não. O que ele está dizendo é, você está filtrando o que você assiste? Essa semana, depois de tudo que a gente vê nas redes sociais criticando o Globo e etc, e novela, uma irmã, eu acho que é irmã, não sei, que está lá nos 4.980 e tantos no meu Facebook, colocou assim, a luz tem que acabar logo na hora da novela. Parece que acabou alguma novela essa semana e era o último capítulo. Sabe o que eu escrevi? Agradeça a Deus, foi livramento. Não gostou, sai do meu perfil. Porta da rua, serventia da casa. A porcaria, não tem uma que preste, e é isso que a criatura está colocando dentro da sua casa. Não sei nem se ela ainda está lá nos meus contatos. Se ela gostou ou não gostou, não estou muito aí também não. Acompanhar o mundo do futebol e dos esportes pela mídia também é algo que demanda muito cuidado e é bom ser bastante moderado com isso. Irmãos, lembram do Bill Moore, que esteve aqui conosco, né? Um senhorzinho de 80 anos, dando aula de consciência, lembra? Simpático toda a vida. Lembra da ilustração que ele deu sobre o futebol americano? Ele é aposentado. Não tem um pinto para dar água, só tem que gastar tempo com os netos e bisnetos, né? E dar as suas palestras pelo mundo inteiro quando o chamam. E ele falou algo interessante, irmãos, sobre moderação. Ele falou que ele, nos Estados Unidos, você tem transmitido na televisão o futebol do ensino médio, o futebol universitário, o futebol profissional e até o futebol sênior. Se você quiser passar o dia inteiro assistindo futebol, você tem um canal que passa o dia inteiro futebol e outros esportes. Ele colocou para si mesmo um limite de quantas partidas ele ia, porque ele é fanático por futebol. No caso é o futebol daquele amendoim que o pessoal joga um para o outro, né? O futebol americano. Ele amendoim assim, faz um... Ele é fanático por futebol americano. Aí você pode dizer, meu amigo, tem gente aqui fanática por futebol brasileiro também. Então não torce o nariz não, porque é a mesma coisa. E aí, ele se impôs um limite. Lembra quando ele falou isso na palestra? Se não me engano, 2 ou 3 partidas. Gente, de novo, ele é aposentado. É ele e a esposa, inclusive comemoraram agora, parece que foi 61 anos de casados. Não tem que fazer nada na vida, ele tem que curtir a vida, né, de passear. Não é pastor de uma igreja, não está mais no ministério, ele é pastor emérito apenas,
ele se limitou à quantidade deste entretenimento, desse lazer que ele teria na sua vida. Interessante, né? Quantas vezes, irmãos, nós estamos bem longe dessa realidade, temos que trabalhar, temos que fazer muita coisa, né? Você tem que estudar para a EBD da semana que vem, já essa semana, tem que fazer o seu devocional, livro do mês, leitura do ano todo. Essa igreja tem muito trabalho de casa, né? Aí a criatura diz, pastor, não tive tempo. Por quê? Porque essa semana voltou The Walking Dead. Aí eu tinha que assistir a temporada inteirinha para pegar o fio da meada. Não, porque essa semana é a decisão do campeonato da série E. Aí eu tenho que assistir. Não posso perder da série E. Tem série E, irmão? Sei lá, nem sei se transmite. Mas você entendeu o meu ponto, né? O ponto aqui do entretenimento, irmãos, não é que ele seja nocivo, é o quanto dele ocupa o nosso tempo. Eu conto para os jovens que eu gosto demais ainda gosto, de videogame na primeira pessoa. A primeira pessoa é aquele que você está atrás da figura, né? Você não olha o bonequinho. E eu comecei, Call of Duty é um filme sobre guerra, né? Call of Duty 1, 2, 3, 4, Special Ops 2 e tal, e eu tinha todos. Só que depois eu comecei a fazer uma tabelinha de quanto tempo eu gastava nisso daí. Meu trabalho não deixava de ser feito, meus estudos não deixavam de ser feitos, eu nunca preparei uma mensagem na hora de subir para o púlpito porque eu passei a madrugada jogando Call of Duty. Nunca. Mas uma vez eu fui formatar meu computador e comecei a contar na minha cabeça quantas horas eu gastava com esse e outros videogames similares. Sabe o que eu fiz? Apertei Shift, desci a seta, selecionei todas as pastas dos instaladores e apertei Delete. Segurando o Shift para não ir para a lixeira. E apaguei tudo de uma vez só. Pastor, videogame é do diabo? Não. Não é de ser do diabo. Videogame é do mundo. Aquele pessoal assim, você ouve música do mundo? Eu falei, é porque eu não gostei da música de Marte. A de Saturno é horrível, então eu preferi ficar com a da Terra. Meu irmão, não é isso que é do mundo, que é do reino, que é não sei o quê. A questão é, tem dominado a sua vida? Tem ocupado mais tempo do que deveria? Porque o ponto aqui não é ser contra o lazer, contra o entretenimento, mas o que ele tem ocupado na nossa vida nesse âmbito sobre o trabalho, que às vezes, inclusive, atrapalha o trabalho. Quando está entrando no tempo, nós devemos estar dedicando a ele. Em geral, essas coisas, embora não sejam erradas em si mesmas, captam a atenção das pessoas com muita facilidade, mas é imprescindível notar que a maior parte do conhecimento e das habilidades adquiridas através de entretenimento não serve para nada. Eu vi um filme uma vez que o camarada estava num avião, que o piloto teve um ataque cardíaco, um monomotor, e aí ele assumiu o manche, e aí a mulher falou assim, você sabe pilotar o avião? Ele, aprendeu aonde? PlayStation. Não funciona na vida real. O avião vai cair. Tá? Então, não tem utilidade nenhuma na vida real. Tudo que eu aprendi de Call of Duty lá no stand de tiro não serviu para nada. Nada. Não é, James? Teve que ter toda a instrução, porque caso contrário, eu não teria os 85% de acerto que eu tive. Mas, enfim. Para torná-lo um cristão mais fiel, um líder e eficaz, né? Um trabalhador mais diligente, um cônjuge exemplar ou um pai ou mãe de família mais responsável. Tá? Não serve de nada. Entretenimento é só isso mesmo. É só para passar o tempo e tem que ter aquela aplicação limitada na nossa vida. Eu acho, meus irmãos, que a gente pode aqui, obviamente, explicar a exceção, que há entretenimentos, por exemplo, terça-feira, ainda está rolando aí o futebol dos homens? Pararam? As pernas de pau já acabaram de jogar? Mas não era um tempo gostoso de comunhão? Né? Desde que alguém não saia das estribeiras, né? Que futebol é um negócio complicado. Né? Inclusive, eu até estava pensando em aparecer uma terça ou outra para participar da comunhão. Futebol, para mim, infelizmente, já não me pertence mais. 2 cirurgias, né? Eu estou ali fazendo comentário junto com o Zico do lado de fora, porque não me pertence mais.
mas não é um momento legal de comunhão, um momento de confraternização. Então, preenche essa questão social também, mas não pode ser o nosso foco. Gaste o mínimo do tempo necessário com a cultura inútil, aquela que não leva para a outra vida. Evite músicas que ferem algum princípio bíblico ou arranhem a sua consciência. Quer encher-se do Espírito? Esvazie isso do mundo. Cuide bem da sua consciência, mantenha pura e sensível por meio dela que o Espírito Santo lhe dirige. Citações de É Por Aí, Conselhos dos Jovens, de Mark Clark, editora Candeia. Eu quero destacar aqui, meus irmãos, sobre a questão que ele menciona da música, o que eu acabei de falar. A questão não é se a música é do mundo ou se a música é cristã, porque tem muita música chamada cristã que não serve para nada. É horrível. Sabor de mel, estou pagando o preço para ir para o céu. Se desse para pagar de todas as gravadoras e mídias e MP3 do mundo, não faria falta. Mas você jogar fora qualquer música que não seja cristã, é uma obtusidade que não tem necessidade. O pastor estava defendendo na igreja do crente ouvir música do mundo. Não é isso. De novo, o que ocupa o seu tempo? Com que você gasta o seu dinheiro? Você passa ali na livraria e tem aquele livro maravilhoso que vai realmente causar um impacto na sua vida e custa R$30. Aí você não compra. Você não compra porque saiu o novo CD da Ivete Sangalo. Aí eu tenho que fazer, por favor, uma cirurgia cerebral para ver se tem alguma coisa dentro do seu crânio. Porque não deve ter. Não faz sentido uma coisa ou outra. Ou qualquer outra coisa que seja. Né? Mesmo que seja uma música de melhor qualidade do que esse CD que eu mencionei aqui. Entre escolher de um ótimo livro, ou mesmo o CD do Stênio que a gente tem aí na livraria, e comprar um CD com uma música boa que não tem sensualidade, que não tem nada. Então é uma questão, irmãos, de escolha, às vezes, sobre aquilo que a gente gasta o nosso tempo e o nosso dinheiro. Alguma outra pergunta, irmãos? Sobre a questão da diligência no trabalho? Vamos lá, estamos no propósito de cobrir cada aula 3 páginas, pelo menos. Número 5. Gasta com sabedoria. Nós tivemos nenhuma das nossas semanas no nosso devocional, lembra bem? Exaustivamente falando sobre isso. Não sei como é que foi no seu grupo de vida, mas no meu foi um tal de confessar de pecado. Eu tenho roupa demais, eu tenho isso demais, eu tenho aquilo demais. Porque aquela semana nós fomos confrontados como eu uso o meu dinheiro, certo? Gaste com sabedoria. Aí estão os textos. Vamos recitar o primeiro aqui em Provérbios 3, versículo 9, parte A. Vamos lá? Honre o Senhor com todos os seus recursos. Ele sublinhou a palavra todos, mas devia ter sublinhado a palavra honre também. Honrar a Deus é usar com sabedoria. Usar de uma maneira que reflita princípios bíblicos, de uma maneira que reflita a sua vontade para nós. Este versículo auxilia o mordomo fiel a encontrar o equilíbrio nesta área de gastos. Você está honrando ao Senhor com tudo o que possui? Analisando os hábitos de consumo de muitas pessoas, veja o que alguém constatou. Olha só, essa frase é bem conhecida. É comum, atualmente, as pessoas comprarem coisas de que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar pessoas das quais nem ao menos gostam. Interessante, né? Isso vai, irmãos, de casa, carro. Uma vez nós estávamos andando por um determinado bairro aqui da cidade, e aí alguém comentou do meu lado, cada casa maravilhosa. Aí eu olhei assim, nenhuma delas é para mim. E eu não tenho condições de pagar nem IPTU dessa casa, quanto mais construir uma casa dessa. Eu fiz serviço numa casa uma vez, era o casal e um filhinho, agora eles têm 2. A casa foi tão grande que eu tive que colocar 3 roteadores. A pergunta que não quer calar, pra quê? Quando o menino começar a correr de uma ponta, chegar na outra ponta da casa, deve ser para cansar o menino, para ele dormir à tarde, no mínimo. Tive que botar 3 roteadores para a internet chegar em todos os cantos da casa.
E eu ainda falei para ele, olha, eu acho que lá naquele cantinho da piscina não vai pegar não, só botar outro roteador. Não alcançava. Gastar com sabedoria, meus irmãos, não é apenas gastar dentro das suas posses, mas dentro de uma certa decência. Vamos supor que você faça um aplicativo. E esse aplicativo começa a vender muito. Você vai cobrar apenas $1 por ele, mas você vende 3 milhões de cópias. Você ganhou 3 milhões de dólares. Um aplicativozinho que custa $1. Eu não estou inventando, essa história é verdadeira. O menino que inventou o tal de Flappy Bird, passarinho que não podia tocar em cima e embaixo, ele tirou o aplicativo de venda porque ele estava ganhando tanto dinheiro que os vizinhos não paravam de procurá-lo, amigos, parentes, porque ele era de um país muito pobre, não me engano, não me lembro qual agora, desculpe. E a vida dele foi transtornada por tanto dinheiro que descobriram que ele estava ganhando. Pois bem, então você faz um aplicativo de $1 e vende 3 milhões no mundo inteiro. Você ganhou 3 milhões de dólares. Tem sentido para um cristão? Preste bem atenção no que eu vou falar, meu irmão. Tem sentido para um cristão construir uma casa de $1 milhão, com outro 1 milhão comprar uma Ferrari, com outros 500 mil comprar um iate? Você está entendendo onde eu quero chegar? Aí esse mesmo cristão chega lá para o André, lá no trabalho missionário dele. André, eu acho que seria bom a bicicleta para você ir entre as aldeias lá. Aí dá uma barra forte para o André. Barra circular. Até a barra forte também, são concorrentes, né? Tanto faz, barra circular, barra forte. Você é patrocinado pela outra marca, não? Já foi. Caiu, né? Por da lesão, nunca mais foi o mesmo. Nem marcha tem a bicicleta, para dizer de passagem. Você entendeu o que eu quero dizer? O que nós estamos falando sobre gastar com sabedoria, meus irmãos, não é apenas porque eu posso, porque está dentro do meu contra-cheque. Você já parou para perguntar por que Deus tem lhe dado esse contra-cheque exatamente? Um texto que nós lemos agora há pouco diz que nós devemos compartilhar com outros. Não diz o texto que acabou de ler na página anterior? Isso é gastar com sabedoria? A frase que está dentro do quadro aí em negrito? É evidente que não. Gastar com sabedoria significa gastar menos do que se ganha para suprir necessidades suas e da família. 1 Timóteo 5,8. Sabendo distinguir necessidades de desejo. É importante enfatizar que as necessidades que Deus promete suprir a seus filhos, Filipenses 4,19, são aquelas que Ele determina como necessidades. Lembra que Mateus capítulo 6, que está destacado aqui na sequência, diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quais coisas? Leia o contexto. Irmãos, uma vez eu estava numa igreja, estava tocando, não podia nem falar nada porque eu estava na banda, né? Então E o camarada subiu lá, leu esse texto, falou dos irmãos que não estão dizimando, dos irmãos que não estão vindo para a oração, busque em primeiro lugar e tal, porque o texto diz que Deus vai lhe acrescentar todas as coisas. Não, leia o texto. O texto estava diante dos olhos deles. Todas estas coisas. É só voltar no contexto do capítulo 6. Oi? Essas, isso. Comida, roupa. É o que está lá. Mas no ponto de vista dele era carro zero, riqueza, atropelando o texto de maneira descarada ali na frente de todo mundo. Eu me pergunto se alguém da congregação estava percebendo isso. Se estava entendendo o que estava acontecendo diante dos seus olhos. Portanto, e determina como necessidade e não as que a nossa sociedade de consumo determina. O mordomo fiel busca a sabedoria e o discernimento ao gastar dinheiro, pois está consciente de que a nossa sociedade de consumo é especialista em continuamente criar novas necessidades que, na verdade, não são necessidades reais. Amados, isso é epidêmico nos nossos dias.
Eu não sei exatamente quais são os termos que eles usam na faculdade de marketing, mas eu poderia resumir o que é ensinar na faculdade de marketing é criar na mente das pessoas necessidades inexistentes. É colocar na cabecinha da pessoa que ela precisa daquilo. É por essa razão que até com um senso até de decência, a lei sobre a questão do que pode ou não pode ser usado na propaganda do cigarro, que agora acabou a propaganda totalmente, mas o primeiro passo que eles tomaram foi o quê? Foi proibido há, 10 anos atrás, ter esporte. O cara lá surfando, faz sentido. Como é que ele vai ter esse fôlego todo fumando que nem uma chaminé? Mas queria vender a ideia de um cara descolado e tal, e que fumava. Ou jogando bola e assim por diante. Não podia mais usar mulheres seminuas, como geralmente usam em propaganda, associada ao cigarro. E aí foram os primeiros passos, depois baniram a propaganda de cigarro totalmente. Por quê? Porque coloca na mente exatamente o oposto daquilo que o cigarro traz na sua vida, que é absolutamente nada. Absolutamente nada. A não ser o prazerzinho dos neurônios lá com a nicotina chegando, mas nada. Nada. Só doença. Mas a propaganda não foi banida de outras coisas. Vem a propaganda de um remédio energético, uma coisa assim. Da raiz, sei lá do que veio do Tibete e tal. Aí coloca o cara, né, com aquele peito malhado e tal, e a esposa bonita do lado, os filhos sorridentes. Então, se você tomar aquela raiz, aquele comprimidinho, mesmo que você pese 180 quilos, a sua família vai ser como aquela da propaganda. Não vai ser. Mas, gente, a psique humana é incrível, funciona. Funciona. Se a propaganda não funcionasse, a propaganda de carro seria: esse é o novo modelo da Ford. Tá? Compra aí. Esse é o novo modelo do Volkswagen. Acabou. Mas não. É uma paisagem bonita, é gente bonita. Já viu gente feia em propaganda de carro? Já viu alguma vez, não? Não, né? Só gente bonita. E assim vai. Vendendo, leva para o Cleiton o microfone, por favor, meu filho. Vendendo uma imagem que simplesmente não existe. Não é uma necessidade real. Portanto, gaste menos do que você ganha. Diga, meu irmão. A propaganda está para a democracia, assim como a violência está para a ditadura. É o pensamento de um linguista chamado Noam Chomsky. E ele tem um documentário, ele não é cristão, infelizmente, mas ele tem um documentário no YouTube chamado Ilusões Necessárias. Ele mostra isso, a fabricação do consenso. A sociedade moderna quer fabricar um consenso enlatado e quer empurrar a goela abaixo. Então ele fala, a propaganda está para a democracia. Ela é a ferramenta da democracia para tentar fabricar esse consenso e empurrar para todo mundo. Exatamente. Se você achar até o link desse documentário, coloca depois no grupo da igreja. Interessante a gente assistir. Gente, isso é em todas as áreas. Na área de informática, às vezes eu cortava o dobrado para explicar para a pessoa que um processador de 4.0 não era tão inferior assim ao processador de 4.1 GHz. Só que o preço, a indústria de informática é assim, saiu um novo processador, ele é 700, 800 reais mais caro. O anterior era 4.0, esse aqui é 4.1, mas esse aqui é 0, tantos por cento mais veloz do que o outro. Eu estava tentando explicar para o camarada, não é, você vai usar o Word, Excel e internet, você não precisa desse outro. Mas a mente da criatura estava tão lavada pelo marketing que ele gastou os outros 700, 800 reais para comprar o mais caro. Aí teve um determinado momento que eu falei, é teu dinheiro mesmo, estou nem aqui gastando, mas vou ganhar o meu serviço da mesma maneira, né? De instalar os programas e tudo mais, mas é a cabeça da pessoa programada para pensar errado. Vamos lá, irmãos. Gaste menos do que você ganha. Esse é o mais básico princípio da administração financeira pessoal e pública, diga-se de passagem, né? Se os governos soubessem disso, simples, óbvio, fácil de entender.
mas infelizmente, deliberadamente ignorado por muitos. Se uma pessoa gasta menos do que ela ganha, significa também que ela não está fazendo dívidas e está economizando uma parte dos seus rendimentos. Assim, aplicando apenas esse princípio, uma pessoa certamente estaria livre da maioria dos problemas financeiros que podem alcançá-la. Para tanto, meus irmãos, eu sei que é uma coisa que a gente vai falar mais na frente, você precisa de um orçamento. Eu quero adiantar isso, porque você não precisa ouvir o curso todo para saber disso. No orçamento, você sabe sobre entradas, que geralmente só tem uma rúbrica, seu salário, né? Ou se você é uma casa com 2 rendas, 2 rúbricas, e saídas, que aí geralmente vai ter 20, 30, 40 rúbricas, né? Porque você tem as mais diversas despesas. Se você não sabe isso daí, você vai estar sempre correndo atrás de tapar buraco. Vai estar sempre correndo atrás de resolver problemas que vão surgir no dia a dia, certo? E aí você precisa desse planejamento. Você quer estar livre de problemas financeiros? Se tão somente você aplicasse esse princípio, 3 pontinhos. Na casa do sábio, há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Provérbios 21, 20. Mas como fazer para gastar menos do que ganha? Veja algumas orientações. Vamos lá, irmãos. Primeiro ponto, que eu acabei de falar. Utilize um orçamento. Falei que a gente ia falar, né? Um orçamento é uma excelente ferramenta para administrar bem os gastos. De acordo com os rendimentos disponíveis, de acordo com os rendimentos disponíveis, nele você deve anotar seus ganhos para saber de fato quanto você tem para gastar. Em seguida, pode planejar e controlar todos os gastos, de modo que você saberá para onde está indo o seu dinheiro. Aí ele vai falar aqui, irmãos, você pode entrar no site lá, o software grátis, Ganância Finanças Pessoais, é uma ferramenta que pode ajudá-lo a pôr isso em prática. Faça download desse software no site ganancia.com.br. Esse é o site de onde vem a nossa apostila, viu? O nome é de propósito. Você conheceu o Fiuk? Pois é. Ele é ex-aluno, faz parte da equipe lá do Palavra da Vida também hoje. E ele colocou esse nome, irmãos, para chamar a atenção mesmo. Né? E mostrar que o grande inimigo de tudo isso que a gente está falando aqui é essa palavrinha aí. Número 2. Freie, ou seja, neutralize o seu impulso consumista. Mesmo que você tenha dinheiro disponível, isso não significa que você precisa gastá-lo. A plaquinha promoção não é uma obrigação. Olha, esse pula-pula aqui está na promoção, mas você precisa de um pula-pula? Não, mas está na promoção. É necessário aprender a controlar esse impulso. O fruto do Espírito chamado domínio próprio, Gálatas 5:23, não é para ser demonstrado apenas na área moral, sexual e emocional, mas também em relação às finanças. Para controlar os desejos de consumo, é necessário domínio próprio, talvez mais que em outras áreas. Número 3. Evite ao máximo compras a crédito. Comprar a prazo significa que você está gastando o dinheiro que ainda não ganhou. Não faça dívidas, você está comprometendo sua renda futura. 4. Jamais compre algo por status ou seja satisfeito com o que você tem. Seja satisfeito com o que você tem. É interessante observar como as pessoas gostam de se comparar. Mais interessante ainda é perceber como elas normalmente se comparam com quem tem mais. Comece a se comparar com quem tem menos do que você. Então, você aprenderá a ser grato e contente pelo que possui, ao invés de ficar reclamando e murmurando por aquilo que não tem. Comprar por status, muitas vezes coisas supérfluas, é uma das principais causas pelas quais as pessoas envolvem-se em dívidas. Exercite a humildade e viva com simplicidade. Esse é o padrão bíblico. Vamos parar aqui um minutinho, irmãos. Vamos falar primeiro sobre as compras a crédito. No mundo que nós temos hoje, porque tem assim um pensamento meio radical que você nunca deve ter um cartão de crédito. Tá, se você não consegue controlar o cartão de crédito, não tenha. Realmente, passa a tesoura, certo? Pastor, não consigo. Me dá aqui que eu corto para você. Não tem problema nenhum. Já fiz isso mais uma vez nessa igreja. A pessoa trouxe o cartão de crédito para eu quebrar e cortar, literalmente. Se você não consegue utilizar, não tenha. Agora, por exemplo, acontecem situações, meus irmãos, por um luto.
Alguém da sua família falece em outro estado. Você sabe quanto é uma passagem em cima da pinta para sair dessa cidade? Pode chegar a R$2.000. Ou passar. Depende. O que deveria ser, muito pelo contrário, um momento de sensibilidade da empresa aérea, não estão nem aí. O avião pode ir com 3 pessoas, eles não baixam na hora, ali na hora. Vai embarcar daqui a 3 horas, você vai morrer numa grana. E às vezes você não tem 2.500 guardado. Então há situações diferentes. Você precisa comprar um utensílio doméstico. A sua geladeira queimou impreterivelmente. Hoje uma geladeira, dependendo da família, é nessa faixa de 2.500. Aí você vai ali, posso comprar em 10 vezes 250. O meu ponto aqui é o seguinte, esse 250 cabe no meu orçamento. Lembra do primeiro, número 1? Eu fiz o meu orçamento. E eu sei que eu tenho esse lastro aqui, que eu tenho para emergências. E meu lastro é de R$400. Estamos juntos aqui? Meu lastro é de R$400. A geladeira queimou, o técnico falou, ó, tem jeito não. Passou dessa para melhor. Morreu, acabou. Só outra. Não tem jeito mesmo, tá? Ou, de repente, o conserto, às vezes é quase o preço de uma. Não tem essa também? Queimou o compressor de um ar-condicionado, às vezes é quase o preço de um ar-condicionado novo. Porque o preço dele é todo ele. Bem, então você calcula que a geladeira nova é 2.500 e a loja faz em 10 vezes 250. Tem a opção do carnê, às vezes é verdade, às vezes não está disponível. Seu lastro é de quanto? 400. 250 fica dentro do seu lastro. Aí o crédito entra sem problema nenhum. Voltando à primeira premissa, se eu sei controlá-lo. Se eu não sei, aí fica bastante difícil. Aí, meus irmãos, vai da maturidade, da descrição de cada um. Tinha um programa de televisão de auditório que alguns devem conhecer, da Oprah. Uma vez eu estava assistindo na TV por assinatura, porque ela estava fazendo uma série sobre dívidas. E estava levando famílias que se submeteram a se expor ali, né? O americano ganha em média $5.000. Isso não é um bom salário. Salário razoável para lá. Você deve estar fazendo a continha na sua cabeça que dá mais de R$15 mil. Mas você não mora, eles não moram aqui, moram lá, né? Alguns serviços lá como saúde são caríssimos. Bem, então eles calcularam o que a família ganhava, eles tinham $180 mil de dívida de cartão de crédito. Quando um enchia e não tinha mais, eles tiravam o outro. E iam. Eu não sei como é que é o sistema americano, parece que não tem negócio de negativar, de Serasa, consulta de crédito, sei lá. Sei que o ponto é que 180 mil para uma casa que ganhava, entre marido e mulher, $8 mil. E por incrível que pareça, o especialista ali de finanças que os auxiliou, conseguiu ajudá-los a resolver o problema, porque também desses 180 mil, uma boa parte era juros. E eles negociaram, diminuíram, fez aqui para lá. Eles tinham 3 carros. Aí falou, vocês vão vender 2 e ficar um carro com 1. E assim vai. Ou seja, meus irmãos, é um negócio complicado, tá? Se você já está endividado no cartão de crédito, quebre o seu cartão. Não é se você tem coisa a pagar na próxima fatura, não é isso que eu estou falando. Mas se está, eu estou devendo 5, 6, 7, 8, 10 mil reais no cartão, quebre o seu cartão, quebre, corte, queime, dá tiro nele, sei lá. Se for para dar tiro, você me chama. Né, Jamil? Destrua. E comece a ligar um por um, e comece a negociar e ter algum tipo de plano para você se livrar disso. Porque no Brasil, gente, o presidente viu a notícia que ele tinha feito uma lei para baixar os juros do cartão. Eu estou esperando essa lei ser implementada, porque lá no descritivo dos cartões vem a mesma coisa, é 14% a 17% ao mês. Você devia 1.000, mês que vem é 1.140 ou 1.170, se não pagar nada. Entendeu? Isso que significa 14% a 17% ao mês. Nada no Brasil lhe dá uma renda desse tipo. Nem poupança, nem RDB, nem CDB, nem ABC, nada. Mas o cartão de crédito pode fazer isso. Perigoso. Número 4 aqui. Jamais compre algo por status e seja satisfeito. Irmãos, eu
Adorei o que ele falou aqui. Compare-se com quem tem menos, não com quem tem mais. Você lembra quando eu falei que teve uma época na Unimed que chegou a tal da Hilux? Não essa modernosa agora. Aqui era com a cara da Bandeirante, né? Da picape Bandeirante, rural, mas só que agora repaginada, tal, né? Chegou a Hilux. A frente da Unimed parecia uma concessionária da Toyota. Gente, se aquilo não era um espelho da inveja. Primeiro o médico comprou, segundo comprou, terceiro comprou, quarto comprou, quinto comprou, sexto comprou, todo mundo comprando. Porque agora era o carro que era o status de Boa Vista. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Mas será que nós fazemos a mesma coisa? Será que tudo que eu tenho está dentro da minha necessidade ou é algo que está além daquilo que eu preciso? Número 5, para terminar hoje. Antes de comprar algo, faça a si mesmo perguntas como estas. Presta atenção. Letra A. É realmente necessário e útil ou totalmente supérfluo? Letra B. Haverá despesa de manutenção? Posso suportar tal despesa? Essa semana eu estava comentando com meu filho do carro que estava à nossa frente. Aí falei que numa futura troca do nosso seria uma boa opção. Ele comentou exatamente a manutenção. Eu falei, interessante. Eu acho que é só um tanto em comparação com o que nós temos hoje, porque é da mesma marca, né? Mas é bom averiguar. Porque quando você compra, por exemplo, carro zero, vai ter a revisão, meu amigo. Não tem para onde. Se você não fizer a revisão e o seu carro bater o motor com 8 meses, ou revoar, para usar a língua da marca do meu. Um abraço, porque não tem garantia. Então você tem que calcular se o seu passo dá, né? Eu me lembro de um carro que apareceu quando nós estávamos procurando para comprar. O cara ofereceu, né, parou, viu a placa de vende-se, ofereceu para fazer a troca e eu dava o retorno, porque o carro dele era muito mais caro. Eu falei, querido, os 4 pneus do seu carro, aliás, desculpe, os 4 pneus do meu, não compra um pneu do seu, não é para mim não. Caríssimo. Então, está fora da faixa, não adianta se você pode comprar agora, porque depois vai dar problema. Letra C. Quanto tempo preciso trabalhar para pagar aquilo lá? É a ideia aqui. Letra D. Quanto esforço preciso fazer para ganhar tal quantia que custa aquilo? Letra E. Os benefícios compensam o esforço que fiz para conseguir o valor do bem? Letra F. Há algo mais importante onde devesse gastar ou investir esse dinheiro? Letra G. É desejo ou necessidade? E aí termina essa a pergunta final da página número 14. Bem, irmãos, como eu falei, essa é uma lição que começa a atingir primeiro a minha vida. É um tema que eu quis trazer, meus irmãos, porque aqui e acolá, todos nós lutamos com alguma área da nossa manutenção financeira. É uma área, meus irmãos, aonde, conhecendo o Senhor, precisamos exercer fé. Eu não estou falando de exercer fé porque eu vou fazendo as coisas e aí Deus vai correndo atrás de mim. Não, não é esse tipo de fé. Exercer fé em confiar na palavra de Deus, naquilo que ela está nos instruindo, naquilo que ela está nos advertindo. E fé é dizer, isso aqui é melhor do que o conceito que eu estou aprendendo ou no mundo, ou aprendi na minha família, acontece, ou aprendi de qualquer outra fonte. É tão interessante, meus irmãos, que boa parte que nós estamos aprendendo aqui, eu já ouvi vídeos, reportagens com pessoas completamente descrentes, não tem nada a ver com Deus. E eles têm o mesmo conselho. A Bíblia falou primeiro. Nós deveríamos ser mais sábios do que os gurus financeiros, né? Porque nós já temos os princípios que eles nem conheciam ainda. Semana que vem, página número 15. Vamos continuar o ponto número 7. E vamos detalhar a questão de evitar as dívidas, ok? Vamos colocar de pé, meus irmãos. Terminar orando. Passa o microfone e pedir a Rosvene que termine com a última oração, pedindo a Deus sabedoria para aplicar o que ouvimos hoje e nos guarde durante este dia até o nosso culto da noite. Oremos. Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe mais uma manhã à tua casa para aprendermos
mais um pouco sobre a Tua palavra, Deus. E te agradecemos porque o Senhor já tem falado aos nossos corações e tem nos mostrado como nós precisamos aprender a cuidar também das nossas finanças de uma maneira que agrade, que glorifique o Teu nome, Deus. Que possamos a cada dia buscar mais conhecimento nessa área, que possamos também praticar tudo aquilo que temos aprendido, Deus. Pedimos agora pelo continuar desse dia, que o Senhor continue nos conduzindo em todas as atividades que vamos realizar, pelo culto que teremos logo mais à noite, que o Senhor desde já vá trabalhando nos nossos corações, Deus. Leva-nos em paz aos nossos lares, é isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.